Olá, youtubianos de plantão! Vamos prosseguir nas reflexões sobre o livro do Marcelo Gleiser, O Fim da Terra e do Céu, o Apocalipse na Ciência e na Religião. Então, na primeira parte, nós introduzimos, então, a história de como surgiu, como se fundamenta a religião, a ciência. E nós dizemos lá naquele primeiro vídeo, se você não assistiu, você vá lá e assista, está disponível no canal. Cada um tem seu método. A ciência tem seus métodos racionais e lógicos para construir suas investigações, suas hipóteses, para construir o conhecimento elaborado. A religião tem seus métodos diferentes. Não é preciso comprovar nada na religião, porque é um argumento de fé. Mas eu vou ler aqui um trecho do livro muito interessante. A ciência, bem como qualquer outro tipo de argumentação racional, é completamente impotente contra esse tipo de extremismo religioso. Sempre irão existir pessoas para quem o caminho da salvação espiritual se baseia em uma lógica que só enxerga em preto e branco. Aqui ele está falando dos extremismos que existem tanto na ciência como na religião. Eu comentei no vídeo passado sobre Galileu, né? Quiseram inclusive matar o Galileu porque ele disse que a Terra era redonda e que ela não era o centro do universo. E as crenças religiosas fizeram com que ele fosse quase morto, né? Não foi morto porque ele disse que o que ele escreveu no livro era uma utopia, né? O diálogo dos dois sistemas do mundo. E daí ele foi preso como é uma prisão domiciliar hoje em dia, né? Ficava preso dentro de casa e não podia sair para nada. A ciência e a religião não devem ser apresentadas como se estivessem em guerra, mas em caminhos complementares que visam uma vida melhor. Ambas procuram expandir nossa visão de mundo, seja ele o interior ou o exterior. Seus métodos e objetivos são diferentes, mas a maioria das pessoas precisa de ambos. Então, não há por que existir uma guerra entre ciência e religião, e nenhuma nem outra deve se intrometer, digamos assim, uma com a outra, porque a ciência é uma área do conhecimento, a religião é outra, e devem conviver para o bem da humanidade, né? Porque muitas vezes cometemos erros porque as nossas observações, elas são pelo nosso olho biológico, e os nossos instrumentos como telescópios, eles podem nos trazer ilusões, né? Podem nos pregar peças o que a gente vê. Então, a paralaxe, ela é uma hipótese sobre isso. Muito mais que uma hipótese, na verdade, ela é algo que comprova, porque se eu fechar um olho e olhar um ponto fixo na minha frente, e depois eu fechar o outro olho e olhar, eu vou ver ângulos diferentes do meu dedo. Então, eu não vou conseguir ver de uma maneira exata. Assim acontece com as estrelas. Quando nós olhamos uma estrela, na verdade, ela não está lá. A estrela, ela é desviada, a luz daquela estrela é desviada pelo campo gravitacional das outras estrelas. Então, por isso que quando nós observamos uma estrela, ela não está lá, ela está em outro lugar. É preciso fazer um cálculo para estimar, né? E esse cenário pode mudar. O cenário é diferente do que a gente achava que era. Os cometas, por exemplo, antes de serem um mau agouro, presságios de destruição e punição divina, é mais uma demonstração das leis físicas. O universo não está ligado a
a eventos misteriosos, como se achava que era, né, quando não se tinha ciência. Os movimentos dos astros, como os cometas, que existe um cinturão de Órion, onde fica a grande maioria dos asteroides e cometas, ficam presos lá, e de vez em quando eles se desprendem, né? Porque as leis físicas são assim, não porque alguém desejou ou por uma ordem de um Deus, e sim porque as leis biológicas, físicas, químicas, elas têm um padrão de reger a natureza, né? A natureza tem um padrão. Então Laplace já nos traz, na época, então começa lá a discutir de que os astros eles obedecem a princípios físicos que norteiam a ordem do sistema solar. Laplace, claro, trazia a questão do determinismo, para ele tudo era determinístico, né? Que também é um outro extremo, né? Para ele tudo poderia ser calculado, né? Tudo poderia se saber, né? Mas a gente tem a matéria escura, buracos negros, existem tantas coisas que a gente não consegue prever com exatidão, né? Mas Laplace rompe, então, com esse grilhão do misticismo e da crença sem observar, na realidade, como é as coisas, na investigação. Então, o melhor de se fazer é pensar livremente, não se submeter a crenças limitantes, e esse movimento dos astros é mais plausível, é mais adequado, de que a criação e destruição faz parte do universo. As estrelas, por exemplo, quando uma estrela morre, ela se transforma, na verdade. Ela transforma elementos e que vão ser gerados novos planetas. Então, nada é destruído, tudo se transforma, na verdade. A estrela que se ela não virar uma anã branca, brilhante, lá no céu, ela vai implodir e vai jogar elementos, hidrogênio, por exemplo, que vai se juntar e formar novos elementos no espaço. Então, esses elementos são estáveis. A cada descoberta da ciência, novos rumos se toma, o desconhecido vai deixando de existir, o véu vai se abrindo, nós vamos olhando mais para o horizonte e os conhecimentos vão se alargando mais, né? A discussão de vida extraterrestre não é comprovada, a existência de vida inteligente, né? Porque a vida, na verdade, existe, só que não é inteligente, não temos provas ainda. Os impactos de Tunguska na Sibéria são mais produtos, então, das leis físicas do que eventos cataclísmicos aleatórios, né? Então, com o surgimento da ciência, o estudo das leis naturais da ciência, então ajuda a descobrir aquilo que antes se colocava o Deus das lacunas, né? Se não sabe o que é, bota Deus ali no meio, né? Então, para a ciência, ela tem que buscar, né? Tem que buscar as informações para dizer algo a esses eventos cataclísmicos de origem da vida. A panspermia, por exemplo, é uma teoria muito bem aceita sobre a origem da vida na Terra. Então, muito mais do que ser atos aleatórios para o surgimento da vida, houve uma organização de elementos químicos, geológicos, biológicos, para a origem da vida, aonde esses elementos se juntaram, essa diversificação de elementos, essa família de elementos, uniram-se, então, aqui na Terra, há quase 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda era uma bola incandescente, para formar, então, os primeiros seres que depois se desenvolveriam em seres inteligentes na Terra. Então, há muito que se descobrir dentro da ciência,
mas a investigação, a ciência é um caminho seguro de um método para descobrir mais coisas e libertar, então, a mente para novos conhecimentos científicos.